Semana passada, Bitcoin viveu o seu pior dia desde a quebra da FTX. Caiu quase 15% em um só dia e chegou a tocar níveis próximos dos 60 mil dólares. Mas o mais importante, isso foi um colapso ou uma capitulação clássica antes do próximo movimento? Hoje eu vou explicar exatamente o que aconteceu, com dados, contexto macro, e ainda vou dar a minha opinião sobre o que podemos esperar nas próximas semanas. Então fica comigo até o final para você ficar por dentro de tudo. Sou Sheila Faria, especialista em criptoativos e macroeconomia. Aqui a gente não reage à manchete, a gente aprende a entender o contexto e o ciclo. E esse movimento da semana passada foi um evento perfeito. Tivemos eventos técnicos, fragilidade macroeconômica e excesso de alavancagem. Todos esses fatores unidos provocaram um choque no mercado. Entre os dias 1º e 7 de fevereiro, o Bitcoin caiu mais de 40%, desde o valor mais alto em torno dos 120 mil dólares lá em outubro do ano passado. Tocou mínimas no dia 6 de fevereiro, lá próximo dos 60 mil dólares. E o gatilho para essa derrocada, para esse derretimento, foi um erro, um verdadeiro cisne negro operacional na exchange BitHub. A segunda maior exchange da Coreia do Sul, a BitHub, cometeu um erro inacreditável. Durante uma promoção da corretora, um funcionário acreditou cerca de 2.000 BTC para cada usuário, quando na verdade a promoção era de 2.000 won, que é a moeda oficial da Coreia do Sul, e que é um valor aproximadamente de $1 e pouco. Resultado, aproximadamente 620 mil unidades de Bitcoin foram enviadas por engano. Esse evento é um evento equivalente a doar 44 bilhões de dólares. Os usuários viram, começaram a vender. O par BTC KRW despencou para 55 mil dólares dentro da corretora BitHub e uma cascata gigantesca de venda. Um verdadeiro pânico que alastrou o mundo afora. Mas aqui está o ponto que poucos entenderam. A BitHub foi só um pavio. Podemos dizer que o mercado já estava à flor da pele, já estava extremamente frágil. Macro já estava extremamente pressionado. Saída milionária de valores dos ETFs de Bitcoin Spot, liquidações bilionárias em futuros, Open Interest colapsando e uma expectativa de um Federal Reserve, Banco Central Americano, mais hawkish, mais duro quanto às taxas de juros. Além disso, vimos os treasuries americanos subindo, ou seja, o dinheiro procurando proteção, o dólar se fortalecendo, mais um sinal de que o capital estava à procura de abrigo. Foi um risk-off generalizado, ou seja, uma saída em pânico de ativos que as pessoas consideram de risco. E uma coisa que a gente pode observar é que quando o mercado está alavancado demais, qualquer faísca vira um incêndio. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, vamos fazer uma leitura técnica. Isso foi um reset ou isso é o fim? O que o gráfico do Bitcoin cotado em USDT está nos dizendo. Nós temos um suporte-chave na região entre os 60 mil e os 63 mil dólares. Esse nível coincide com a média de 200 semanas. E essa zona é um dos suportes mais relevantes do ciclo. A provável zona de consolidação do preço, ou seja, em que ele fica andando dentro de uma faixa, num range, é entre os 63 mil dólares e os 72 mil dólares. É o mercado digerindo o evento. A resistência imediata fica entre os 71.500 dólares e os 73
mil dólares. Capitulações assim como a que vimos, geralmente a gente encontra uma exaustão dos vendedores e o Bitcoin já mostrou isso. Depois de um fundo próximo aos 60 mil dólares, já se recuperou em torno de 15%, fechando entre os 70 mil e os 71 mil dólares. Um viés de baixa pode vir caso os dados de emprego saiam fortes, ou mesmo se a gente tiver surpresas no índice de preço ao consumidor americano que sai agora no dia 13 de fevereiro. Podemos também aguardar um viés de baixa, um downside, caso o Fed tenha um discurso mais endurecido, o que pode agravar o risk-off global. Então, essa semana a gente pode ter alta volatilidade no preço do Bitcoin. Mas no médio prazo é possível que a correção profunda que tivemos na semana passada já tenha feito o seu trabalho sujo. Uma queda entre 40% e 50% é clássico de um ciclo pós-halving, que marca um período de baixa, como a gente gosta de nomes, a gente denomina de bear market, mercado urso, mercado mais pessimista, com preços caindo. Porém, é nesse período que a gente tem os maiores rebounds, os maiores retornos do preço de forma rápida e você pode lucrar em momentos assim. Basta você acompanhar a ação do preço do Bitcoin, estar antenado com a sua melhor estratégia quando vir uma relação risco-retorno no ativo. Provavelmente o que a gente viu semana passada é o mercado resetando a alta alavancagem. E no longo prazo é aqui que o investidor experiente se separa do especulador. O ciclo pós-halving continua intacto. Bitcoin segue com fundamentos sólidos, escassez programada, adoção institucional e temos até uma perspectiva mais otimista de topos em 2026 acima dos 100 mil dólares, se a macroeconomia permitir. Eu brinco que o Bitcoin ele não morreu. Ele está ensinando a lição aos investidores iniciantes e emocionais, ou está expulsando aquelas pessoas que não servem para esse mercado. O mais importante que você deve se atentar é que o evento da semana passada foi um lembrete brutal de que o preço ele se move rápido, mas o contexto define. E se você quer aprender a navegar pelos ciclos do Bitcoin de forma segura e estratégica, com clareza e entender momentos de entrada, momentos de saída, o link para a lista de espera da mentoria Decisão está fixado aqui na descrição, além dos links dos meus 2 cursos, o Bitcoin Descomplicado e o Hackeando os ciclos do Bitcoin, porque quem tem método nesse mercado compra a capitulação. Quem não tem, vira liquidação. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Já me segue por aqui e nas minhas redes sociais que também estão na descrição do vídeo.